Boa noite, igreja, graça e paz. Pode se assentar. Abençoado por Deus. Convidar você para lermos a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo de número 14, e a partir do versículo de número 1. Interessante que eu não sou muito de pregar no Antigo Testamento, mas ultimamente eu tenho sido despertado, né, por Deus em várias mensagens no Antigo Testamento. Então hoje mais uma vez vamos para o Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Hoje é um dia especial, um dia agradável, um feriado, onde nós podemos estar juntos. A igreja recebeu uma bênção, uma oferta, uma mesa de ping-pong nova. Então, já avisando a gurizada que gosta de tênis de mesa, né? Já estreamos hoje. Combinei com o pastor IP de chegarmos às 5 aqui, para nós jogarmos um tênis de mesa. Ele atrasou um pouquinho, mas deu tempo de eu montar a mesa. E jogamos, né? Foi muito legal. Não vou falar o resultado, se ele quiser falar, ele fala depois. Não vou falar. Mas aconteceu algo interessante, terminamos de jogar, fomos para casa do pastor IP para tomarmos um banho e voltarmos para o culto. Ele disse assim: pastor Josias, vai primeiro, né? Aí quando eu abri minha mochila, eu vi que eu esqueci a minha roupa do culto, Tenente Portela. Aí eu dei um grito na sala dele: que foi? Eu falei: pois é, né? O que eu vou dizer para você? Esqueci a roupa em Tenente Portela. Eu olhei para ele assim, né, medi o manequim e falei: não vai servir, né? Não vai servir. Aí na hora, né, ele rápido como ele é, o vizinho da frente, o irmão Oberdan, e já gritamos ele ali, e ele me cedeu, né, essa roupa maravilhosa aqui, camiseta nova, com etiqueta ainda. Se estiver assistindo aí, meu querido, Deus te abençoe, tá bom? Vou te devolver a camiseta ungida. Brincadeira, mandar lavar, sexta-feira eu devolvo para você. Pois é, acontece, né? Vamos lá, que bom que estamos aqui. Êxodo capítulo 14, versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Diga assim comigo: escravos. Mais uma vez, escravos. Obrigado. Verso 6 continua. Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com o seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra e cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez com a gente? O que você fez conosco? Porque nos forçou a sair do Egito. Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Verso 13. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje.
o próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Amém? Você conhece essa história? O povo de Israel estava saindo do Egito depois das pragas, das 10 pragas que Deus havia enviado sobre o Egito para que o faraó libertasse o povo. Aqui o faraó permitiu que eles fossem, então, aí ele muda de ideia e vai atrás do povo de Israel. 600 mil homens prontos para a batalha. Então, pode calcular aí aproximadamente 2 milhões de pessoas que estavam saindo do Egito e agora eles estão diante do Mar Vermelho. Eles estavam indo para uma direção, Deus mudou a rota, disse, é para vocês virem para cá, e Deus colocou eles na frente do mar. Parece que Deus encurralou o povo. E agora o faraó muda de ideia e vem em direção ao povo de Israel que está na beira do mar. Agora, pensar o quê? Vão morrer. O faraó vem com todo o seu exército, vem com todo o seu poder bélico daquela época e iria varrer Israel do mapa, ia ser uma carnificina. Interessante que nessa passagem aparecem 2 ou 3 vezes a expressão escravos. Escravos. Esse povo de Deus, povo escolhido por Deus, eles interessante, né, que a gente pensa muitas vezes que são 430 anos que eles ficaram no Egito, mas na verdade não é essa a data, mas não vou entrar nesse assunto agora com você, porque é necessário bastante estudos e textos bíblicos, mas eles ficaram um tempo ali, se tornaram 2 milhões de pessoas, entraram no Egito com 70, 75 pessoas e cresceram muito, multiplicaram muito, e agora eles saem, Deus liberta eles e eles estão diante do mar. Só que é interessante que, mesmo saindo da escravidão, eles ainda tinham a mentalidade de escravos. Como é que se perde essa mentalidade de escravo? Do dia para a noite? Não tem como. Pessoas que nasceram na escravidão, pessoas que só sabiam ser tratadas como escravo. É por isso que eu quero falar sobre esse tema, vencendo a escravidão. Como libertar a mente de um escravo, entendendo que estamos falando da gente também, porque nós somos escravos da nossa natureza pecaminosa, estamos em um corpo de carne, e esse corpo, ele é escravo do pecado, vivemos em um sistema que nos escraviza. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e que ele é o Deus desse século, com D minúsculo. Então, há uma mentalidade de escravo em cada um de nós. Interessante que quando cremos em Jesus, Ele nos chama para sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Logo, não somos mais escravos. A Bíblia diz que nós já reinamos com Cristo, amém? Amém? Olha só, eu disse que nós já reinamos com Cristo. Era para você dar um amém para explodir tudo aqui dentro. Porque eu estou dizendo que nós não somos mais escravos, mas somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Somos filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Todavia, nós ainda temos uma mentalidade de escravos. Tem uma ilustração que eu gosto, a da águia domesticada, não sei se vocês conhecem, um amante, né, dos animais, eu não sei o termo que se usa para isso, mas enfim, um engenheiro florestal, ele chegou em um determinado ambiente no interior e ele viu que entre as criações daquela família havia uma águia. E essa águia, ele percebeu que ela vivia junto com as galinhas. E ele conversando então com o dono ali daquele pedaço de terra, daquela chácara no interior, naquele sítio, ele perguntou, mas aquilo não é uma galinha, aquilo é uma águia. E o dono disse, sim, ele nasceu águia, mas agora ele é uma galinha. Essa águia não é mais uma águia, é uma galinha. E esse engenheiro florestal, então ele disse assim, mas não pode, uma vez águia para sempre águia. A natureza dela é de águia. Então, ela não pode ser criada como uma galinha. Ele disse, não, ela sempre foi criada como uma galinha. E então o engenheiro disse assim, se você levar ela no alto daquela árvore, e você mostrar para ela os ares, o céu, e vai despertar nela, de fato, quem ela é. E ele deu risada e disse, pode tentar. Então, ele subiu naquela árvore com aquela águia, ela era muito mansinha, e quando ela viu que estava acima do chão, ela começou a tremer, porque ela foi criada como galinha.
ela era um escravo daquele quintal. Então, o engenheiro florestal, ele não desistiu, ele disse assim, eu ainda vou tentar. O dono deu risada, ele não vai conseguir, se transformou em uma galinha. Então, ele viu um alto de uma montanha, num pico, ele disse, eu vou lá com ela. E levou ela e foi com o dono também. E quando a águia, lá de cima daquele topo, ela viu os ares, ela viu aquele espaço, aquele ambiente para poder voar, ela tremia de medo, mas então aquilo chamou a atenção dela e ela abriu as suas asas enormes e ela começou a bater as suas asas, porque aquele era o ambiente dela, o instinto dela não é para ficar no chão, o instinto da águia é para estar nos ares. Então ela começou a bater as suas asas, e ela começou a voar, porque ela percebeu que ela foi feita para aquilo, que ela é uma águia, mas ela foi criada com a mentalidade de um animal que vive no chão. Olha só que coisa interessante, muitas vezes é dessa forma que Deus quer libertar a nossa, muitas vezes não, Deus quer assim, libertar a nossa mentalidade. Nós não somos mais escravos deste mundo, apesar de estarmos nesse corpo de carne, mas agora nós somos livres em Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Você consegue compreender o que é isso? Por isso, enquanto estivermos vivendo aqui, nós devemos viver dessa forma. Nós devemos olhar o mundo dessa forma. Nós não somos mais escravos. Todavia, nós precisamos lutar contra essa natureza, porque a gente cresceu assim. Como é que a gente se liberta disso? É um processo. É por isso que nós, nas quartas-feiras, estamos falando sobre o Celebrando a Restauração. Estamos em um processo de restauração, todos aqueles que se converteram a Cristo. A salvação é um ato, você é salvo quando você crê, mas existe um processo chamado santificação, que é para libertar a nossa alma da escravidão dessa carne, da escravidão deste mundo. Então, nós vamos falar nessa noite sobre como vencer a escravidão, como vencer essa mentalidade de escravo, como libertar a nossa mente. Amém? Amém, queridos? Nós somos filhos de Deus, porém estamos nessa natureza, nesse corpo, ainda pecamos, e por causa do pecado nós ferimos as pessoas ferem a gente, nós ferimos as pessoas com as feridas que nós temos, e nós ferimos quem nós amamos, tá? Nós não ferimos o vizinho, o colega de trabalho, a gente fere quem está perto da gente, quem tem intimidade com a gente, o esposo, a esposa e vice-versa, filhos. Você não grita com a mulher dos outros, você grita com a sua mulher quando você está estressado. E você não grita com o marido dos outros, ou você grita com o seu marido quando você está estressado. Duvido você gritar com uma colega de trabalho. Não faz isso, né? Mas com a esposa é mais fácil, porque você tem intimidade. Então a gente fere quem a gente ama, a gente fere quem está perto da gente. Existem uma ideia de que o tempo cura tudo. Já viu isso? O tempo cura tudo, é mentira. O tempo não cura tudo. Existem pessoas que chegaram feridas e carregaram essas feridas por 30, 40, 50 anos, e pessoas que carregam feridas na alma por toda a vida. Já viu aquelas pessoas que elas chegam no final da vida, às vezes no último suspiro, e elas querem conversar, elas querem confessar, elas querem falar, elas querem pedir perdão, porque elas estão feridas na alma, e antes de partir elas querem pedir perdão. Elas querem dizer que ama, e quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Temos a vida toda para fazer isso, e a gente deixa para fazer quando está chegando na beira da morte. Aquele filho que vem desesperado no velório do pai, depois de 20 anos sem ver o pai pessoalmente, mas aí ele conseguiu escapar para vir no velório do pai, e ele chega e começa a bater no caixão e diz assim, eu tinha tanto para te falar, mas agora não adianta mais, você teve 20 anos, você não fez isso, quer fazer agora? Então, parece que a gente sempre deixa para a última hora, deixa para o último momento, para pedir perdão, para se libertar dessas feridas. O tempo não vai curar. Essas feridas são deixadas sem atenção e se espalham, infeccionam a alma toda, e a gente vai criando raiz de amargura. O tempo apenas aumenta o sofrimento e a dor. Se você reconhece que está aí um cativeiro emocional, porque é nas nossas emoções que isso acontece, é na nossa alma, e você deseja se libertar desse mal, então bem-vindo ao processo de restauração. Estamos em obras, estamos em um processo de restauração, e creia que você não está sozinho, amém? Você não está sozinho, todos nós estamos nesse processo. A diferença entre você e o vizinho é que você entende que está nesse processo, o vizinho ele não admite.
Você entendeu? Tem gente que não admite. E mesmo cristãos que dizem assim, não, agora eu sou crente, eu me converti, sou cristão, cheio do Espírito Santo, não tenho mais problema. Lê do engano. Mais cedo ou mais tarde ele vai perceber que ele ainda tem as mesmas mazelas e que precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe nele gradativamente. Nós começamos, se você não começou, comece hoje a sua trajetória para vencer a mentalidade de escravo. Amém? Vença a mentalidade de escravo. Como fazer isso? Quando a gente olha para esse povo aqui, no capítulo 14, nós percebemos um povo que agora é livre, mas ainda é escravo. Amém? Um povo que agora é livre, mas ainda é escravo. É interessante que não foi difícil para Deus tirar o povo do Egito. Mas que trabalho para tirar o Egito do povo. Já parou para pensar nisso? Como é difícil para tirar o Egito do nosso coração? Às vezes, na primeira dificuldade, a gente já lembra das cebolas do Egito, né? A ração que o faraó dava. Ah, como que era lá no Egito? Pois é, né? não era bom. É bom para quem gosta de ser escravo, mas para quem gosta de liberdade, não era bom. No Egito não era bom. E o Egito para nós é o mundo, é o sistema, da onde o Senhor nos resgatou e nos salvou. E nós ainda estamos nesse sistema. Então ele ainda tenta nos tornar escravos, nos escravizar. Como vencer essa mentalidade de escravo? Como entrar nesse processo, nessa jornada de restauração para a nossa alma? Versículo 1 ao versículo 3, nós aprendemos aqui o primeiro ponto. Deixe Deus mudar o rumo de sua trajetória, entregue tudo a Deus. Olha só que coisa interessante, o texto diz que o Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que deem a volta. Opa, eles estavam indo na direção para fugir do faraó. Era a direção mais inteligente, era o caminho mais inteligente, era o caminho mais rápido para fugir do faraó e do exército do faraó. Mas aí Deus diz assim, ó, dê a volta e acampe em Piairote, entre Migdol e o mar. Mas espera aí, se é para fugir, como é que eu vou ficar na beira do mar? Eles estavam em um beco, desse lado não tinha para onde ir, desse lado não tinha para onde ir, e aqui o mar. E atrás, como diz aquele louvor, atrás vem Faraó. E agora, o que a gente vai fazer? Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon, esse lugar. O faraó pensará, os israelitas estão vagando perdidos. É claro que ele ia pensar isso, prisioneiros do deserto. Esse Deus que tirou eles do Egito é um Deus que não conhece geografia. Esse Deus que enviou as pragas, ele não é tão poderoso assim, porque ele está colocando o povo num beco sem saída. Muitas vezes é assim que a gente pensa, né? Como é que pode ser isso? Eu tenho certeza que o caminho é esse, Deus vem dizer para mim que o caminho é esse. Já aconteceu contigo? De você ter certeza que esse é o melhor caminho. E de repente Deus diz, não, vem para cá, mas você olha assim, puxa, mas qualquer pessoa em sã consciência vai perceber que é uma loucura ir por aqui. Só que Deus está dizendo, venha, obedeça, deixe Deus mudar o rumo da sua trajetória, não se assuste com a direção de Deus, Ele sabe o que está fazendo. De repente você que está aqui hoje, ou você que está em casa, ou você que vai assistir essa mensagem depois, você está diante de uma decisão, de um caminho que você precisa seguir. E você tem certeza que é esse. Mas aí lá no fundo do seu coração Deus está dizendo, vem para cá. E você diz assim, mas não tem sentido, Senhor. Obedece. Mesmo que pareça loucura, Deus sabe o que Ele está fazendo. O versículo de número 4 diz, mais uma vez endurecerei o coração do faraó, e ele vai perseguir vocês. Eu planejei isso tudo para mostrar a minha glória ao faraó. E então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim fizeram. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, mas também de muita oportunidade. Uma oportunidade de expandirmos a nossa mente, de abrirmos a nossa mente, de nos libertarmos cada vez mais dessa mentalidade de escravo que há em cada um de nós. Parece chocante isso, mas é verdade. Você quer ver uma coisa? Como que a gente segue o curso da água, a gente segue a multidão, aonde todo mundo está indo, os outros querem ir também. O sistema dita uma moda e todo mundo pega.
A gente usa as roupas que o sistema, que o sistema da moda apresenta, a gente constrói as casas dessa forma, a gente compra os carros dessa forma, a gente quer se portar dessa maneira. Quem lembra aqui da Copa de 2002, né, que o Ronaldinho usou aquele tupete lindo e maravilhoso, você lembra? Que lindo aquele tupete, você lembra? Mas que coisa maravilhosa. Eu nunca vi nada tão ridículo, mas virou moda. Virou moda, a gurizada usava aquele tupete, olha só, né? Na época do Neymar, aquele tupetão, né, e tal, eu usava também. O do Neymar era mais bonito, né? Agora o do Ronaldinho, fenômeno, misericórdia. Só que dita moda, né? A gente olha para aquilo que está sendo mostrado, para aquilo que está sendo usado para atrair as pessoas, e a gente segue aquilo. E a gente se pergunta assim, mas por que a gente faz isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu estou seguindo. Eu estou seguindo. Eu estou indo na direção daquilo que estão me mostrando. É um sistema. Agora, como é que eu me liberto disso? Você se lembra daquele colega de escola ou daquela colega que eles não iam junto com os outros? Eles diziam assim, nós não somos Maria, vai com as outras? Quem lembra desse ditado? Tinha aqui também? Tinha? Não, nós não vamos. Sempre tem aquele que ele é o do contra, todo mundo quer fazer e ele não. Eu tenho a minha opinião formada, eu não vou. Né? Às vezes atrapalha, mas às vezes ele está certo. Amém? Então, aquela pessoa que ela não é condicionada pela opinião das pessoas. O que vão pensar? Eu não estou me importando com o que vão pensar. Eu estou importando com aquilo que é a minha convicção, com aquilo que eu acredito. E Deus seja louvado por isso. Mesmo que ele não esteja tão certo assim, mas é a convicção dele, tem que ser respeitada. Mas está todo mundo fazendo, eu não. Eu não. Deixe Deus mudar o rumo da sua trajetória. Siga a direção de Deus. Abra sua mente, saia do sistema e deixa Deus conduzir. Segundo ponto, o versículo de número 4, mais uma vez, né, Deus endureceu o coração do faraó para que ele perseguisse. Deus já havia planejado tudo isso para mostrar a glória dele. Então o ponto 2 diz, creia que Deus está muito acima dos seus inimigos. Olha só que coisa extraordinária. Deus está acima de tudo. Quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o Deus desse século, com D minúsculo. É Satanás, é o mundo das trevas, eles existem. Eles existem, os demônios existem. Satanás, ele é o cabeça desse mundo tenebroso. E os seus demônios, a terça parte dos anjos que caíram do céu, que foram expulsos do céu. É contra eles que nós devemos lutar. Amém? E Deus, ele está acima. Olha só o versículo 4, está dizendo que Deus planejou tudo. Quando Deus está dizendo que ele planejou tudo, ele está dizendo assim, eu estou no controle. Amém? Deus está no controle. Marque aí Êxodo 14, para você voltar com facilidade, e vai lá no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 11. Olha só o que diz esse texto. Versículo 11. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o quê? O seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Eu não creio num Deus que ele está tentando dar um jeitinho brasileiro para resolver as coisas. Que ele criou o mundo, e Adão e Eva pecaram, e agora ele desesperadamente organiza um novo plano. Não. Já está tudo organizado. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Até da pandemia. Deus está no controle de todas as coisas. No mesmo livro, capítulo 3, e o versículo de número 11, diz assim, esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que propósito? De que Jesus morresse na cruz para nos salvar. Então, nós cremos em um Deus que ele está no controle de todas as coisas. Você pega e olha para o mundo e você diz assim, não, Deus não está no controle. Não pode. Porque se fosse eu que tivesse no controle, tivesse o poder que Deus tem, eu ia resolver tudo. Não é bem assim. Você está falando com a mentalidade humana, mas se você pudesse ver como Deus vê, imagina o seguinte, você pega, quem aqui leu gibi na infância? Gibi. Você pega um gibi, e você está vendo ali a história, um exemplo do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha apanha, né?
Ele vai apanhando, sofrendo, o Duende Verde, o Dr. Octopus, e ele vai apanhando e sofrendo, e você fica indignado, mas esse cara só apanha. Aí você diz assim, eu vou marcar aqui a história aqui no meio, depois eu volto e eu vou lá para a última página. Quando você chega na última página, você, quer dizer que no final, o mocinho vence. Tudo termina bem. Aí você volta lá onde você marcou e você olha lá pro vilão, batendo no mocinho, e você diz para ele assim, se você soubesse o que eu sei. Amém? Como a história termina. Nós olhamos para o mundo agora e muitos ficam desesperados. Mas nós devemos dizer assim, pandemia, se você soubesse o que eu sei. Né, corona e tal, e, a gente não pode nem usar muito o nome aqui, porque pode até derrubar a live. Se você soubesse o que eu sei, nós sabemos como termina. Amém? Deus está no controle. Nem sempre eu consigo entender o agir de Deus, mas eu posso confiar de todo o coração. O versículo de número 5 e o versículo 6, nós aprendemos o quê? Que devemos manter firme, nos mantermos firmes, mesmo quando a situação se mostra muito ruim. Versículo 5 e o versículo 6. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. Agora vai complicar. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. E agora vem o desespero do povo. O faraó mudou de ideia, vai matar a gente, vai acabar com tudo. Gente, o que vamos fazer? Está cada vez mais difícil. Se mantenha firme, mesmo quando a situação se mostra ruim. Se mantenha firme. Amém? Porque Deus continua no controle. O verso 7 diz que o faraó levou todos os seus carros de guerra do Egito. Ele preparou todo o seu poder bélico. Muitas vezes o sistema, o mundo vem contra a gente dessa forma, e a gente pensa, agora acabou. Eu não tenho condições de lutar contra isso. Eu não tenho condições de lutar contra esse tempo. Eu não tenho condições de me manter firme. Mas olha só que maravilhoso o que está escrito no Salmo de número 20. O Salmo de número 20 é extraordinário. Abra sua Bíblia, leia lá para você poder manusear também, junto comigo. Salmo 20, verso 7 e o verso de número 8. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Uns confiam em carros, em cavalos, e trazendo para os nossos dias, as pessoas confiam em tantas coisas. Que bom pela tecnologia, que bom por tudo que nós temos, mas não é nessas coisas que nós colocamos a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Versículo 8, nós aprendemos que devemos vigiar, o inimigo não desiste facilmente. Verso 8, olha só o que diz. Voltando lá para Êxodo, no texto original. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Nós devemos estar atentos, porque o inimigo ele não desiste. Devemos vigiar, estarmos vigilantes em oração, levarmos uma vida de oração, lermos a Bíblia Sagrada, estudarmos a Bíblia Sagrada. É através do conhecimento de Deus, na sua palavra, que nós ficamos vigilantes, que nós libertamos a nossa mente da mentalidade de escravo. Sabe que se nós tivéssemos ideia de quem nós somos em Cristo, nós não deixaríamos a nossa mentalidade de escravo deixar-nos para baixo, questionando, murmurando. Se nós soubéssemos quem nós somos em Cristo, nós podemos, gente, se nós realmente entendêssemos quem nós somos em Cristo, nós iríamos revolucionar a nossa família, a nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil. Sabe qual que é o grande problema do povo de Deus, dos cristãos, no Brasil, vou falar só do Brasil, é a falta do conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Para expandir a mente, libertar a sua mente. Romanos 12 e 2, Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela transformação do vosso entendimento. Liberte a sua mente, se livre da mentalidade de escravo, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem coisas maravilhosas que você pode conquistar, que você pode alcançar, a pessoa que você pode se tornar. Nós somos eternos, vir a ser. Eu olho para os meninos aqui jovens, e eu me lembro quando eu era jovem, faz muito, muito, muito tempo, mas eu me lembro ainda quando eu era jovem, com 17, com 18 anos, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje. Acho que todo mundo já falou isso uma vez na vida, né? Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, quando eu tinha 18, quando eu tinha 17, eu iria fazer muita coisa diferente. O segredo está na sua mente aberta, em você saber quem você é, quem é Deus e o que você pode em Deus. Nós somos livres em Cristo. Nunca pare de estudar, nunca pare de buscar, nunca pare de aprender, nunca pare de ler a Bíblia. Sempre olhe para frente, imaginando aquilo que você pode se tornar e aonde Deus pode te levar para a glória dEle. Amém? Eu disse no culto aqui semana passada, que a ignorância escraviza, mas o conhecimento liberta. Você pega um escravo desse que está saindo do Egito aqui, eles não sabem nada, eles só sabem fazer tijolos. Só sabem fazer tijolos. Moisés, que é o líder deles aqui, ele foi criado no Egito, ele sabia as ciências do Egito, ele foi criado como filho da princesa, ele tinha uma mente aberta, mas mesmo assim, depois de 40 anos no deserto, ele se tornou um homem muito simples. Ele disse: não, está tudo bom, está tudo tranquilo. Deus diz: não, você vai continuar abrindo a sua mente, aprendendo. Agora você vai libertar o povo, agora você vai conversar com o faraó. Quem sou eu? Não, eu te preparei para isso. Mas eu te preparei para isso. Deus preparou Moisés para isso. Amém? Ele arrumou um monte de desculpas, mas ele foi preparado para isso. Deus está te preparando para algo. Amém? Amém, queridos? Deus está te preparando para algo. Quando nós olhamos para José, que foi o primeiro a ir para o Egito, como escravo, ele se tornou o que lá? Governador. Ele chegou como escravo e se tornou governador, porque ele não tinha uma mentalidade de escravo. Aonde ele chegava, Deus exaltava ele, porque ele tinha uma mentalidade de filho de Deus. Amém, meu amado? Mentalidade de filho de Deus. O conhecimento liberta, abre a mente. O conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da mentalidade de escravo, da mentalidade de religioso. Amém? A religião, muitas vezes, ela oprime e escraviza. Mas o reino de Deus é diferente. Deus, Ele quer abrir a nossa mente. Verso 9 a 12, diz assim: os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus carros de guerra, cavalos, tropas, e alcançaram eles, verso 10, quando o faraó se aproxima, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Eles ficaram em pânico e começaram a clamar ao Senhor. E mesmo clamando ao Senhor, foram falar com Moisés: por que você nos trouxe do Egito para morrer aqui? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez com a gente? Por que nos forçou a sair do Egito? Olha só, nós não podemos nos apoiar na nossa natureza humana. Nós temos que nos apoiar em Deus e entender que Ele pode trabalhar em nós para nos ajudar a vencer essa mentalidade de escravo. Mas essa mentalidade de escravo está na minha natureza humana, então eu não posso confiar na minha natureza humana, porque a minha carne, a minha natureza humana, ela quer ficar quietinha, ali com a mentalidade de escravo do Egito. Não, está tudo bom, está tudo tranquilo, pecado, viver um estilo de vida pecaminoso. Não, está bom assim, eu aprendi assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Por que eu digo isso? Porque nesse texto eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, porque tirou a gente do Egito, estava bom lá, estava nada, trabalhando de sol a sol, apanhando dos feitores, fazendo tijolos, sofrendo muito, porque tirou a gente lá. Nós não avisamos que é melhor ser escravo lá do que ser um cadáver no deserto. A murmuração, a reclamação, queridos, isso é muito sério. A natureza humana quer murmurar,
Na hora do aperto, falamos bobagens. E quem murmura, questiona Deus. Quantas vezes você, na hora do aperto, você falou besteira? Você falou bobagem para alguém? Porque estava nervoso. Deixou a sua natureza humana tomar conta. A sua natureza, da sua mentalidade de escravo. Muitas vezes, a gente acaba brigando dentro de casa. A gente esquece que nós somos um time. Eu gosto sempre de usar o meu exemplo da minha família, né? Devo falar de mim primeiro. Eu sou um time com a Denise, com a Raquel e com a Rebeca. Se ela puxar para lá e eu para cá, não pode. Dois poderão andar juntos se não estão de acordo? Não tem como. Nós temos uma direção, nós temos um caminho. Não tem o dinheiro dela, a casa dela, o carro dela, a vida dela, é tudo nosso. Nós somos um time. Nós procuramos fazer tudo juntos. Temos problemas? Temos problemas. Já brigamos? Já brigamos. Pensamos diferente em algumas coisas? Pensamos, mas procuramos convergir tudo em Cristo e seguirmos como um time. Não dá para fazer gol contra. Amém? Não dá para fazer gol contra. Eu preciso, quando há um problema, eu preciso compreendê-la. Quando há um problema comigo, ela precisa me compreender e nos ajudarmos e seguirmos em frente. Sabe que a maior parte dos filhos dos cristãos, eles crescem e eles se afastam da comunidade de fé? Isso acontece muito, muito. E muitas vezes, e na maioria das vezes, a culpa é nossa. É nossa. Porque nós ensinamos uma mentalidade religiosa, de julgamento, de não pode, de não pode, de não pode, de não pode, de não pode. E você sabia que a nossa mente, ela não entende o não? Nós não aceitamos o não, nós não sabemos lidar com o não. Pega a sua criança pequenininha, ela não está vendo isso aqui, ela não está nem aí para essa caixa. Você olha para ela assim, ela tem 2, 3 aninhos. Você não pode mexer aqui. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai mexer. Mas o adulto não faz isso. Faz. Tudo que é proibido atrai. Quanto mais a gente proíbe, quanto mais a gente bate contra, mais desperta a natureza pecaminosa da pessoa. Eu tenho criado as minhas filhas no caminho do Senhor, mas eu sei que elas vão errar. Porque elas são seres humanos, e o dia que elas errarem, o que eu vou fazer? O dia que elas questionarem a fé, o que eu vou fazer? Excomungá-las? Mandá-las embora? O que o pai do filho pródigo fez? Ficou com os braços fechados ou abertos para o pródigo? Quando ele voltou, como o pai recebeu? E fez uma festa. Ele fez uma festa. Nós devemos ser os primeiros a amar. Amém? Se os nossos filhos não verem Jesus na gente, eles não vão ver Jesus em lugar nenhum. Se a minha esposa não ver Jesus em mim, ela não vai ver Jesus em lugar nenhum. Se eu não ver Jesus nela, eu não vou ver Jesus em lugar nenhum. Nós erramos. Eu não quero que as minhas filhas errem. Mas se elas errarem, eu vou ser o primeiro a abraçá-las e dizer, o papai está aqui com vocês. E olha que filho de pastor sofre. Não é verdade? Filho de pastor sofre. Porque ele é o modelo, o exemplo. E muitas vezes o fardo é muito pesado para eles. Procure os filhos dos pastores para vocês verem. Aonde que eles estão depois de adulto. Porque o fardo é muito pesado para eles. Cobram demais. Você tem. Por quê? Não interessa por quê, você tem que obedecer. Eu quero saber por quê. Explica o porquê. Tenha uma linguagem aberta, uma conversa franca dentro da sua casa. Murmurar não é o caminho, brigar não é o caminho, apontar não é o caminho, julgar não é o caminho. Murmurar, a nossa carne não melhora, amém? Então não se deixe guiar por ela. A carne não melhora. A natureza humana, ela não melhora. Essa mentalidade de escravo, ela está na nossa carne. E a gente vai ter que lutar contra ela sempre. Porque sempre ela vai querer aparecer. Sempre ela vai querer mostrar as caras. Verso 13. O povo está murmurando aqui então, no versículo 13. Diz assim. Moisés, porém, disse, não tenham medo. Apenas permaneçam firmes. Essa versão que está aparecendo aqui é diferente da que eu estou lendo, tá? E vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Olha só que interessante. Devemos pôr a nossa fé em
prática. A fé é para ser usada. A fé é para ser colocada em prática. Põe a sua fé em prática. Olha o que Moisés está dizendo, não tenham medo, apenas permaneçam firmes. Sabe qual que é o grande segredo da caminhada com Jesus? Permanecer. Permanecer, simples assim. Permaneça, permaneça, permaneça. Eu não consegui orar hoje, eu não consegui ler a Bíblia hoje, eu pequei hoje, o que eu faço? Permaneça. Permaneça, permaneça, não saia de Cristo, permaneça em Cristo, amém? E coopere com Cristo, esse é o segredo, fique, uma hora vai acontecer, amém, igreja? Uma hora vai acontecer, é isso que Moisés está dizendo, não tenham medo, apenas permaneçam firmes, fiquem onde vocês estão, e vejam como o Senhor vai resgatar vocês. Vocês nunca mais vão ver os egípcios. Deus vai operar um milagre extraordinário. Espere no Senhor. Salmo 40, verso 1. Espere com paciência no Senhor. Salmo 46, verso 10. Aquietem-se e saibam que o Senhor é Deus. Deus diz assim: aquietem-se. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado no mundo. Deus fala no versículo 10 do capítulo do Salmo 46. O salmista vem descrevendo uma situação de calamidade, eles não sabem o que fazer, e de repente Deus diz assim: aquietai-vos. E sabeis que eu sou Deus. Eu sou Deus. Não é fácil, mas é a melhor forma. Amém? Não é fácil. Não dê passos sem a direção de Deus. E o último ponto, a gente termina, verso 14. O próprio Senhor vai fazer o quê? Não vai ser eles. Não vai ser a gente que vai lutar. É Deus que vai lutar, amém? O que eles tiveram que fazer? Só passar pelo mar aberto, em terra seca. Moisés diz assim: o próprio Senhor vai lutar por vocês, fiquem calmos, confie que Deus lutará por você. Querido, assim, simples assim, confie que Deus lutará por você. Desde o Éden, Deus, Ele vem lutando por nós, e Ele continua lutando por nós. Na cruz, Ele conquistou tudo, Jesus conquistou tudo na cruz. Nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos, mas estamos em uma natureza, em um corpo, caído ainda, mas a nossa mente, pela fé, nós estamos com Cristo. Você entende o que é estar em Cristo? Onde é que Cristo está agora? Assentado à direita do Pai. Se eu estou em Cristo, onde é que eu estou agora? Sentado à direita do Pai. Pastor, mas eu estou te vendo aí, como é que é isso? Eu estou em Cristo. Cristo me representa. Amém? Cristo me representa ao lado do Pai. Precisamos superar essa mentalidade de escravo. O grupo de louvor, por favor. Nós não somos mais do Egito. Amém, amado? Nós estávamos no Egito, saímos do Egito e atravessamos o Mar Vermelho. Isso é uma obra de Deus, só Deus poderia fazer. Simboliza a salvação. O Egito é o mundo. Deus nos tirou do Egito, não foi a gente que saiu. Foi Deus que tirou a gente. Ele abriu o mar, fala da salvação, o caminho que é Cristo. Quantos caminhos Deus abriu no mar? 2? 3? Quantos, irmãos? 1. Quantas arcas Noé construiu? 1. Quantas portas tinha a arca? 1. É sempre um, é sempre um. Só existe um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Nós passamos pelo Mar Vermelho pela fé, e agora nós estamos na nossa peregrinação espiritual, na nossa jornada de fé. Aonde? No deserto. No deserto. Infelizmente, muitos morrem e ficam ali no deserto, porque murmuram, porque questionam, porque não creem verdadeiramente. Mas depois da nossa jornada, agora o rio vai se abrir, o Jordão, e será Josué o líder. Josué, no original, tem o mesmo nome de Jesus. Yahoshua ou Yeshua. É muito parecido, para não dizer o mesmo. O rio vai se abrir. Fala da vinda de Jesus para nos levar. Amém?
Do céu se abrindo no arrebatamento da igreja e nós entrando nos céus com o Senhor. Por enquanto estamos ainda no deserto. Por enquanto ainda estamos nesse corpo com mentalidade de escravo. Mas eu devo lutar diariamente para renovar a minha mente. Amém? Renovar a minha mente. Através da palavra de Deus, através de uma vida de oração. Você se parece com aquilo que você mais se alimenta. Você se parece com o grupo que você mais está junto. Se você estiver junto com Jesus, se você viver uma vida de oração, se você valorizar a leitura da Bíblia diária, se você valorizar os cultos, se você se compromete com a sua comunidade de fé, você vai se parecer cada vez mais com aquilo que você mais faz. Amém? Esteja em pé, por favor.